Olá, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Conforme eu havia prometido, vamos então à nossa atividade. Vamos à nossa aula finalizando essa disciplina dos contratos. Então nós vamos trabalhar contrato de transporte, vamos trabalhar contrato de fiança e também contrato de seguro. Com essas três partes de contratos, nós encerramos então a nossa disciplina de contratos em espécie. Vamos na sequência, vamos fazer a gravação de cada uma dessas etapas. Então, eu vou disponibilizar hoje para vocês contrato de transporte, depois contrato de fiança e, por fim, provavelmente na terça-feira, na semana seguinte, eu comunico a data para vocês, eu gravo contrato de seguro. E assim nós finalizaremos a nossa disciplina. Aproveito para comunicar a vocês, olha que coisa interessante, temos aqui o lançamento do livro bastante recente do professor Pablo Stolze, do professor Pamplona, os dois juízes, o professor Pablo Stolze, juiz civil, e o professor Pamplona, juiz trabalhista. Os dois lançaram esse volume único de direito civil, que já estou utilizando para a preparação de minhas aulas, para os meus estudos acadêmicos. Vale muito a pena, eu recomendo, edição que acabou de sair do forno, o Manual de Direito Civil, manual completo de Direito Civil, pela editora Saraiva, fica a minha dica. Vamos lá? Vamos à nossa aula? Então falemos sobre o contrato de transporte. Vamos ao artigo 730 do Código Civil. Diz o Código Civil que, pelo contrato de transporte, alguém se obriga, mediante retribuição, a transportar de um lugar para outro pessoas ou coisas. Olha o que nós temos aqui, o contrato de transporte. E aí o próprio Código Civil já nos traz no artigo 730 o conceito do que é contrato de transporte. Lembremos que o professor Miguel Reale trouxe entre os princípios do Código Civil o princípio da eticidade, da sociabilidade e também o princípio da operabilidade. O que é esse princípio da operabilidade? Diz que o Código Civil ele tem que ser de fácil uso, de fácil manuseio. E quando o artigo 730 do Código diz expressamente o que é o contrato de transporte, o que ele está fazendo, na verdade, é aplicar na prática o princípio da operabilidade. Esse princípio tão caro ao professor Miguel Reale, previsto como um dos princípios norteadores do Código Civil. Então, nós temos o artigo 730 do Código que conceitua o que é o contrato de transporte. E aí nós já temos duas espécies do contrato de transporte no próprio conceito. É o transporte, é o deslocamento de coisa ou pessoa. Então, quando falamos de contrato de transporte, nós temos tanto deslocamento de pessoa, como também deslocamento de coisas. E nós vamos ver cada detalhe dessas duas espécies de contrato de transporte. O que é característica? Qual que é a marca desse contrato de transporte? Ele não é gratuito. Olha o que diz o artigo 730 do Código Civil, mediante retribuição. O contrato, portanto, ele é oneroso, né? Mediante retribuição, eu excluo dessa situação, desses contratos de transporte do Código Civil, aquele contrato meramente gratuito, né? Olha que importante. Agora eu tenho que ter um cuidado redobrado com o que diz o artigo 736, parágrafo único, caput, parágrafo único do Código. Olha o detalhe sobre a gratuidade desse contrato de transporte. Vamos ao dispositivo. Olha o que diz. Não se subordina às normas de contrato de transporte o feito gratuitamente por amizade ou cortesia. Então está excluído
do contrato de transporte regido pelo Código Civil, aquele realizado de forma gratuita, aquele realizado por mera cortesia. Mas cuidado, olhem o que diz o parágrafo único do 730 do Código Civil. Não se considera gratuito o transporte quando, embora feito sem remuneração, o transportador auferir vantagens indiretas. Embora feito sem remuneração, o transportador auferir vantagens indiretas. Pensem, por exemplo, num programa de milhagem. Ora, no programa de milhagem, o que é que nós temos? O transportador, aparentemente, ele não cobra nada para fazer aquele transporte, mas é claro que com isso ele está fidelizando o cliente e ele também está obtendo vantagens indiretas com essa fidelização, né? Então, o sistema de milhagem, ele também é uma vantagem indireta do contrato de transporte. Ele não é gratuito, ele é sim remunerado, ele é oneroso. Isso é muito importante que tenhamos em mente. Seguindo aqui, olha o que diz a súmula 145 do Superior Tribunal de Justiça. No transporte desinteressado de simples cortesia, o transportador só será civilmente responsável por danos causados ao transportado quando incorrer em dolo ou culpa grave. É isso que diz a súmula 145 do STJ. Ou seja, quando nós não estivermos diante de um contrato regido pelo Código Civil, ou seja, nós estamos diante de um contrato gratuito, né? O que não oneroso, portanto, o que nós temos? O transportador, aquele que transporta gratuitamente aquela outra pessoa, ele só vai responder em duas situações: em caso de dolo ou de culpa grave. Essa súmula 145, ela excluiu do dever de indenizar a culpa leve ou a culpa levíssima. E isso faz com que a doutrina faça uma grande crítica. Aí na tela, o nosso grande amigo, o professor Flávio Tartucci, né? Professor da Universidade de São Paulo, o professor Flávio Tartucci, da FADISP, né? Formou-se, fez doutorado pela USP. O professor Flávio Tartucci diz expressamente numa crítica ferrenha, ele diz: olha, não concordo com essa situação, não concordo que a culpa leve ou levíssima deva ser excluída pela jurisprudência do STJ. Por quê? Porque o Código Civil brasileiro não fez qualquer exclusão de culpa. Então é equivocado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Vejam as palavras do professor Flávio Tartucci, diz ele: não se exige como essencial a existência de culpa grave ou dolo para reparação civil. Na realidade, o dolo ou a culpa somente serve como parâmetro para fixação de indenização. Claro, o fato de ser a culpa leve, levíssima, grave, né, ou dolosa, isso não, a conduta dolosa, isso não importa para fins de configurar ou não dever de indenizar, conforme nós já conversamos. Isso tem implicações apenas no momento de fixar o quanto indenizatório. Isso é muito importante, essa crítica da doutrina para uma prova escrita, para uma prova de segunda fase de concurso. Vale muito a pena ter isso em mente, ok? Entendemos isso? Prossigamos então no nosso conteúdo. Quais são as figuras do contrato de transporte? Nós temos lá o transportador, aquele que transporta, e o passageiro no transporte de pessoas, ou o expedidor no transporte de coisas. Portanto, temos essas figuras: transportador, aquele que realiza o transporte; temos o passageiro, aquele que é transportado no transporte de pessoas; e o expedidor, aquele que despacha o transporte de coisas. Quais são as características? Qual a natureza jurídica do contrato de transporte? Inicialmente, primeira característica, ele é bilateral ou sinalagmático. Por quê? Porque ele impõe obrigações para as duas partes, tanto para o transportador como para o passageiro ou para o expedidor. Obrigações para os dois lados, é bilateral ou sinalagmático.
Segunda característica, ele é um contrato oneroso, ele é mediante remuneração. Lembremos que, como já observei, essa remuneração também pode ser indireta. Próxima característica, ele é comutativo. As prestações são certas, as partes sabem previamente quais serão as suas obrigações, tanto o transportador como o passageiro e o expedidor, não é verdade? O contrato ele é consensual, ele se configura a partir da manifestação de vontade das partes. Ele também é não solene ou informal, ele não exige qualquer formalidade para sua configuração. E por fim, na grande maioria das vezes, esse contrato é de adesão, ou seja, as partes não têm condições de disciplinarem quais serão detalhadamente as cláusulas desse contrato, porque vejam, por exemplo, o nosso contrato de transporte aéreo, nós sequer temos conhecimento das cláusulas do contrato que nós fazemos. Compramos a nossa passagem aérea pela internet e viajamos, né? Nem sabemos dessas cláusulas, porque a maioria dessas cláusulas são de adesão. Entendemos isso? Estamos ok? Prossigamos no nosso estudo. Princípio que é muito caro, um princípio que é de grande importância para o contrato de transporte é o princípio ou a cláusula da incolumidade. O que é essa cláusula da incolumidade? Ou seja, o transportador ele tem que levar o passageiro ou a coisa até o seu destino sem qualquer dano, né? Seguramente. É essa uma característica desse contrato de transporte. E o que temos? O contrato de transporte, ele tem que levar sem dano e também sem qualquer atraso considerável. Então, sem dano e sem atrasos consideráveis. São essas as características desse contrato, desse princípio, dessa cláusula da incolumidade. Nós temos alguns artigos do Código Civil que tratam dessa questão. Vejamos o que diz o artigo 734 do Código. Está lá: o transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente de responsabilidade. Veja que importante dispositivo, né? O transportador ele tem que transportar sem danos a pessoa e as suas bagagens, né? Salvo motivo de força maior. Lembremos que às vezes, mesmo em caso de força maior, quando for caso de risco daquela atividade, nós não vamos ter aquela situação de fortuito externo a excluir a responsabilidade, mas passamos a ter uma situação de fortuito interno, porque aquele risco faz parte da própria atividade e quando é assim, o transportador é obrigado a indenizar. Nós falamos, por exemplo, na situação dos urubus, né, que são sugados pelas turbinas dos aviões. Nessa situação, há dever de indenizar, porque é previsível que isso ocorra no transporte aéreo. Artigo 737 do Código Civil diz lá: o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior. Então, também está colocando o dever de chegar no horário, o dever de pontualidade, com exceção, né, dos motivos de força maior. E lembramos a mesma regra do fortuito interno. Quando esse risco passa a fazer parte da própria atividade, nós podemos discutir sim a responsabilidade do transportador. Artigo 749, o transportador conduzirá a coisa ao seu destino, tomando todas as cautelas necessárias para mantê-la em bom estado e entregá-la no prazo ajustado ou previsto. São todas obrigações decorrentes dessa cláusula de incolumidade, ou seja, dever de transportar sem dano e dever de transportar sem atrasos consideráveis. Chamo a atenção de vocês para a questão
do transporte cumulativo. O que é esse transporte cumulativo? É aquele em que cada transportador assume uma responsabilidade, assume uma obrigação por um determinado trecho da viagem. Isso é muito comum. Vocês vejam, por exemplo, quando eu tenho um caso de 2 ou 3 companhias aéreas, né, em que um trecho interno é feito por uma companhia interna, eu compro minha passagem do destino até, do ponto de partida até o meu destino. Eu já compro integralmente, mas durante esse contrato de prestação de serviço, o que eu tenho é que, na verdade, essas companhias, elas vão dividindo cada uma das suas obrigações. Então eu faço por uma companhia regional, por exemplo, dentro do meu estado, eu faço um outro trecho por uma companhia nacional e o trecho final eu faço por uma companhia internacional. Veja que eu comprei uma única passagem com destino ao exterior e foram realizadas por 3 companhias aéreas. É um caso de transporte cumulativo. O transporte cumulativo também pode ocorrer quando eu compro um trecho aéreo, outro trecho terrestre. Isso ocorre muito em pacotes internacionais, né? Pacotes de viagens internacionais. Então, nessa situação em que cada transportador faz um determinado trecho da minha viagem, eu tenho que ter bastante atenção. E eu digo para vocês, bastante atenção com o quê? A atenção é com 2 dispositivos do Código Civil, porque esses dispositivos do Código podem levar a um engano, podem conduzir a pensar que cada transportador vai responder somente por aquele trecho que ele realizou. E isso não é verdade. A responsabilidade será solidária entre todos esses transportadores. Vejamos o que diz os artigos 733 e 756 do Código Civil. Olhem lá o artigo 733, diz ele: nos contratos de transporte cumulativo, cada transportador se obriga a cumprir o contrato relativamente ao respectivo percurso, respondendo pelos danos causados às pessoas e coisas. Por isso que eu chamo a atenção, porque uma leitura muito afoita do artigo 733 do Código Civil daria a entender que cada um desses transportadores vão responder por apenas um trecho do percurso. E isso não é verdade, porque nós temos que fazer uma análise do artigo 733 junto com o artigo 756 do Código. E olha o que diz o artigo 756. No contrato de transporte cumulativo, todos os transportadores respondem solidariamente pelo dano causado perante o remetente, ressalvada a apuração final da responsabilidade entre eles, de modo que o ressarcimento recaia por inteiro ou proporcionalmente naquele ou naqueles em cujo percurso houver ocorrido o dano. Portanto, o que eu tenho que ter em mente é o seguinte: há muito cuidado na interpretação do 733 do Código, porque ele tem que ler à luz do 756. Então, o que temos nessa situação? Cada um dos transportadores, nesse exemplo da passagem aérea que eu lhes dei, eu tenho um trecho regional, um trecho nacional e um trecho internacional. Se me ocorrer um dano no trecho nacional, eu posso ajuizar uma ação contra a empresa regional. Posso ajuizar uma ação contra a empresa internacional, ou contra a nacional, ou contra todas elas juntas. Por quê? Porque elas são responsáveis solidariamente pelos danos que me ocorrerem. Depois de ressarcirem os danos que eu sofri, aí é claro, cada uma delas, aquela que tiver pago, ela vai poder exigir da outra, daquela culpada pelo evento danoso, né? E aí ela terá o direito de regresso para exigir a reparação daquele dano que ela me pagou. Mas eu, transportado, né, pessoa ou coisa transportada,
tem o direito a receber indenização de qualquer uma delas. Responsabilidade solidária. Muito cuidado com essa questão. Chamo muita atenção de vocês, ok? Entendemos isso? Partamos adiante. Avante no nosso conteúdo. Temos lá a situação do bystander, ou consumidor por equiparação. Está previsto no artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor. Olha o que diz o artigo 17 do CDC. Para efeitos dessa seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do dano. É com o bystander, ou com o consumidor por equiparação, do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor, que eu consigo reparar o dano causado, por exemplo, a um pedestre. Eu consigo reparar o dano de uma pessoa que nunca pisou numa companhia aérea, nunca foi a um aeroporto, e caiu um avião em cima de sua casa e lhe causou danos. É uma pessoa que não estava andando de ônibus e foi atropelada por uma empresa de transporte. Por quê? Porque essas pessoas são chamadas de bystander, ou consumidor por equiparação. Olhem esse julgado do Superior Tribunal de Justiça. Que importante, que belo julgado sobre essa questão. Diz o seguinte: no caso, a autora é consumidora por equiparação em relação ao defeito na prestação do serviço, nos termos do 17 do Código Consumerista. Isso porque prevê o dispositivo que equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento, ou seja, estende o conceito de consumidor àqueles que, mesmo não tendo sido consumidores diretos, acabam por sofrer consequências do acidente de consumo, sendo chamados de bystanders. Olha o que eu tenho importante julgado do STJ, dando direito ao consumidor por equiparação receber os danos que lhe foram causados, mesmo ele não tendo relação direta com o transportador, mas por equiparação, por ser uma vítima indireta, ele terá direito sim ao seu pleito indenizatório. Olha que coisa fantástica, não é, gente? Olha que coisa protetiva do Código de Defesa do Consumidor. Sigamos, olha o que diz o artigo 735 do Código, lá no transporte de pessoas. A responsabilidade contratual do transportador por acidente com o passageiro não é elidida por culpa de terceiro, quanto o qual tem ação regressiva. Olha que coisa interessante. Então, por exemplo, se o transportador estiver transportando os seus passageiros e de repente vem uma pessoa na contramão, um terceiro não obedecendo às normas de trânsito e colide frontalmente, como nessa foto que eu apresento para vocês no meu slide, essa foto feia, né, de um choque frontal entre um ônibus e um carro, destruiu praticamente todo. O que acontece? O transportador estava conduzindo seus 40 passageiros e houve esse choque. E as pessoas que estavam sendo transportadas se machucaram. Nessa situação, o transportador ele terá que indenizar essas vítimas e depois ele entrará com a ação de regresso contra esse terceiro. Não dá para utilizar o argumento de que foi um terceiro que provocou, eu não tenho qualquer responsabilidade. Tem sim a responsabilidade, é o que diz o artigo 735 do Código. Tá? Muito importante cuidarmos desse dispositivo, tá? Muito importante porque ele impõe responsabilidade ao transportador. Outro artigo importante, transporte de pessoas. Olha o que vale a pena a gente olhar, é o artigo 739 do Código. Diz esse artigo: o transportador não pode recusar passageiros, salvo os casos previstos nos regulamentos ou se as condições de higiene ou de saúde do interessado o justificarem. Olha só, artigo 739 do Código Civil autoriza que o transportador, se recuse a transportar pessoas.
Em que situação que ele pode se recusar? Em que situação que isso pode ocorrer? Nós temos lá, primeira possibilidade, quando as condições de higiene impedirem o transporte dessa pessoa. Primeira situação. Segunda situação, no caso de doenças, né? Doenças infectocontagiosas que pode colocar em risco todos os transportados. Então, nessas situações, justifica-se, né, a recusa no transporte. Vamos ver o que diz a doutrina? Olha o que diz a professora Maria Helena Diniz. Diz ela: se o viajante estiver fedendo, olha só, gente, se o viajante estiver fedendo ante a sua sujeira corporal, ou afetado por moléstia contagiosa, ou em estado de enfermidade física ou mental, um doente mental, por exemplo, que possa causar incômodo aos demais viajantes, o transportador poderá recusá-lo, se impossível, por conduzi-lo em compartimento separado. Diz a professora Maria Helena Diniz, por exemplo, que se puder ainda transportar em um compartimento separado, é possível realizar o transporte. Agora, se não der, diante da sujeira corporal dessa pessoa, olha só, sujeira corporal, pessoa fedida, né? Ela pode ser recusada a embarcar. Dica que eu dou para os meus alunos e para todos os que me ouvem: antes de embarcar, tomar um banho, né? Embarcar bem cheirosinho, passar um perfume, um negócio bem gostoso, para não ter esse problema, né? E não ser expulso da companhia aérea, né? De dentro do avião, porque os passageiros não estão aguentando aquele fedor, não estão aguentando aquela catinga, né? Olha o que diz também sobre essa situação, sobre esse dispositivo do código. Olha um exemplo que nós temos no 739, que diz o professor Zeno Veloso. Professor Zeno Veloso, do Pará, um grande civilista, né? Um grande professor, escreve muito em direito de família principalmente. E o professor Zeno, no Código Civil comentado, ele diz o seguinte: embora esse artigo 739 não mencione expressamente, deve ser incluídas outras situações, como a do passageiro que se encontra em trajes menores, indecentes, ou que está embriagado ou drogado, né? Isso eu concordo parcialmente com o professor. Quando falo de uma pessoa drogada, uma pessoa bêbada, né, alcoolizada, que vai realmente comprometer o transporte, a tranquilidade dos passageiros, não tenho problema nenhum quanto a isso. Pode fazê-lo desembarcar sem nenhum problema. Agora, quanto aos trajes menores, eu tenho bastante receio quanto a isso. Olha, a liberdade da pessoa é de andar como ela bem entender, né? Eu, por exemplo, estou aqui com terno, com paletó, com gravata, mas se a pessoa entender por bem estar aqui de camiseta, qual que é o problema dela utilizar a camiseta? E se ela quer usar uma mini saia, qual que é o problema dela usar uma mini saia, gente? O corpo dela, ela se apresenta em público como bem entender. Recusar que uma pessoa entre em um transporte porque está usando uma roupa muito curta, uma roupa justa, uma roupa indecente, sinceramente, eu entendo que configuraria inclusive um dano moral à recusa. E não me faço uma recordação a vocês que recentemente houve a condenação por danos morais a um juiz de direito, porque ele foi condenado por danos morais porque ele recusou que entrasse no fórum um trabalhador rural que andava com chinelo, né? Ele estava portando chinelo havaiana. E ele não tinha, provavelmente não tinha condições de comprar um sapato, e foi recusada a entrada dele no fórum para prestar depoimentos numa sala de audiência. Ora, me parece que com razão, né? É um direito da personalidade da pessoa andar da forma como que ela pode, né? Se ela pode andar bem com um sapato, tudo, ande. Se ela não tem condições de andar ou quer andar de uma forma diferente, como é que eu vou impedi-la? Eu tenho bastante dificuldade
quanto a isso, né? Mas essa é uma opinião considerável do professor Zeno Veloso, né? Próximo artigo, nós temos o direito à retenção de bagagem para pagamento. Isso realmente é um direito, está lá previsto no 742 do Código Civil. Então, o transportador, uma vez executado o transporte, diz o Código, tem direito à retenção sobre a bagagem de passageiro e outros objetos pessoais dele para garantir o pagamento do valor da passagem que não tiver sido feito no início ou durante o percurso. Então, se houver uma recusa em efetuar o pagamento do transporte, é dado este direito de autotutela para o transportador. Então, com base no 742 do Código, pode o transportador reter essa bagagem até que seja efetuado o pagamento. Não configura dano moral de forma alguma. É um direito autorizado por lei, direito de retenção. Ok? Entendemos isso? Partamos agora para alguns detalhes do transporte de coisa. O que nós temos sobre o transporte de coisa? Vale destacar o artigo 746 e 747 do Código Civil. Olha o que temos no artigo 746. Poderá o transportador recusar a coisa cuja embalagem seja inadequada, bem como aquela que possa pôr em risco a saúde das pessoas ou danificar o veículo e outros bens. É o direito de recusa. Então, embalagens inadequadas para transporte de um produto ou aquelas coisas que podem colocar em risco o veículo, a integridade das pessoas ou as outras mercadorias transportadas. É um direito de recusa. É esse direito que assegura as companhias aéreas a determinarem que as companhias aéreas, não, quem faz essa seleção é as empresas terceirizadas ali pela Infraero, né? Que coloca por ordens da ANAC, que faz aquela restrição do que pode ser transportado ou não durante o voo, né? E faz a gente deixar alguns objetos como objetos portantes, objetos pontiagudos, e ela se recusa a aceitar que se embarque, né, portando esses produtos, com base em que está aí artigo 746 do Código Civil. Sigamos, artigo 747. O transportador deverá obrigatoriamente recusar a coisa cujo transporte ou comercialização sejam permitidos não sejam permitidos ou que venham desacompanhados dos documentos exigidos por lei ou regulamento. É claro, se um objeto não for permitido por lei o transporte dele, como uma substância entorpecente, por exemplo, produtos ilegais que não podem entrar no país, esses transportes desses objetos pode haver recusa por parte da companhia aérea ou por parte de qualquer outro transportador terrestre, aéreo, não importa, né? Há direito de recusa. Chegamos, portanto, na parte final do nosso tema, do nosso assunto de transporte, do contrato de transporte, que é o que justifica a extinção do contrato de transporte. Primeira delas é a execução do contrato, ou seja, a extinção do contrato de transporte quando eu sou transportado ou a coisa é transportada até o destino sem qualquer tipo de dano. Há, então, o cumprimento integral do contrato de transporte. Agora, cuidado com esse dispositivo. Chamo a atenção para vocês, é o artigo 740, parágrafo 3º do Código Civil. O que trata este dispositivo? Trata do direito de desistência. É o direito que o transportado ou o expedidor da coisa tem de desistir deste contrato. Olha o que diz: o passageiro tem direito a rescindir o contrato de transporte antes de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor da passagem, desde que feita a comunicação ao transportador em tempo de ser renegociada, remarcada, pedida a restituição do valor e tudo mais. Olha o que diz o parágrafo 3º.
Fixem no parágrafo 3º, nas hipóteses previstas nesse artigo, o transportador terá direito de reter até 5% da importância a ser restituída ao passageiro, a título de multa compensatória. Olhem, meus alunos, olha a importância desse dispositivo, deste 740, parágrafo 3º do Código Civil. Ele diz que pode sim ser feito o cancelamento desta compra, né? Pode ser feito. Nesse caso, a empresa transportadora terá direito de reter, né, a título de multa, até 5% do valor pago. Pergunto a vocês, quanto que as companhias aéreas estão cobrando a título de multa? Tem situações em que a multa supera e muito o valor principal, em que você cancela uma viagem e ainda você fica devendo às companhias aéreas. A meu juízo, não se está respeitando o artigo 740, parágrafo 3º do Código Civil, e é um bom argumento por violação a esse dispositivo para se pedir uma indenização, né, por perdas e danos. Entendemos isso? Ok. Chamo a atenção para vocês, só para finalizar o nosso estudo sobre contrato de transporte, de uma questão bastante importante. Quando nós estudamos responsabilidade civil, na última aula eu dei para vocês um conteúdo específico sobre contrato de transporte, responsabilidade civil em contrato de transporte. Então, tudo que nós falamos naquela aula de responsabilidade civil em contrato de transporte, fortuito interno, fortuito externo, se há indenização, não há indenização, tudo isso eu não retomei nessa aula. Eu peço a vocês que retomem os nossos materiais dessa parte final. Foi a última aula de responsabilidade civil e lá nós falamos do contrato de transporte, ok? Juntando aquela matéria com essa que nós vimos hoje, estarão perfeitos. Entenderam bem, com certeza, o nosso conteúdo e estarão preparados para a prova. Tá tudo ok? Um grande abraço para vocês. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.